Então, eu me sinto honrado de estar junto com essa galera, de estar fazendo parte desse time e espero também que ir da melhor forma, né? Deixando claro que o Congresso a gente tem todo o tempo do mundo, né? Em 45 minutos para passar uma ideia, mas que as pessoas se sintam bem à vontade aí de participar, minutos se reverberem, né? E muitas outras horas de transformação nas nossas vidas, né? Como o Deise terminou de falar aí, eu vou estar participando de um campeonato pan-americano. Tive a honra de ser convocado aí para atletas surdos, né? E dizer que foi um desequilíbrio grande, viu, Deise? Aí na minha vida, tá me preparando para essa competição, mas o desequilíbrio é bom quando impulsiona a gente para frente, né? Aquela tropeçada que a gente dá que não cai, mas que vai para frente. Então, estou estudando Libras, estou fazendo curso, estou no intensivo aí, e se Deus permitir, vai dar tudo certo no futuro. Vamos meter bronca aí, Igão. Eu quero, antes de começar, né, a palestra propriamente dita, pedir para o Igor soltar um vídeo aí que a gente tem um depoimento de 3 atletas nossos. Mete bronca aí, Igor. Eu valorizo muitas coisas que eu aprendi aqui com o meu treinador, com os meus colegas, com a Etienne, enquanto ela estava aqui. E, para mim, assim, é praticamente a minha vida, né? Onde eu passo a maior parte do tempo, onde eu aprendo mais coisas, onde eu tô com as pessoas que eu gosto. Meu trajeto pelo Instituto foi um ponto de partida para eu estar aqui agora, né? Porque eu acho que se eu não tivesse aprendido desde a base, que foi tendo as aulas lá no Bassadas, eu acho que eu não estaria aqui hoje, porque lá eu aprendi tanto a ser um atleta de alto rendimento, tanto como me portar na sociedade, como ver a sociedade de outra forma. Então acho que me impactou e me atravessou de diversas formas. Eu acho que o Instituto é, sem sombra de dúvida, um espaço que lhe acolhe e que lhe transforma de múltiplas formas. Aconteceu muitas coisas, eu aprendi diversas, não só como natação, como coisa pra vida inteira. Eu evolui muito. E do projeto Francisco Santos eu vim para o rendimento, para a equipe do rendimento, né? Eu aprendi a nadar com o Instituto, eu nunca imaginei estar aqui, eu nem sabia realmente o que era natação. Minha cabeça mudou totalmente, agora eu tô vivendo isso, tô com uma equipe de respeito, que me respeita, que tem muito amor aqui. E o Instituto é uma forma de amor, aprendizado, muitas disciplinas. E agora eu tô treinando todos os dias, uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. E essa foi uma oportunidade que eu tive. É isso. Então, a partir desses depoimentos, né, eu vou começar a minha fala e eu queria destacar só um ponto interessante, né? Eu queria dizer a vocês que eu não tinha assistido o depoimento dos atletas, eu quis ter essa surpresa, né, no depoimento deles e uma coisa que não está na palestra, mas que me veio agora, que é a questão do pertencimento, né? O pertencimento, ele é um direito de todos nós. Nós temos o direito de pertencer a algum grupo, seja ele qual for, né? Família, amigos, esporte. E essa história de pertencer a um grupo é muito importante e é preponderante, eu diria, para o desenvolvimento pessoal, né? Para essa transformação que a gente tanto fala. Durante a minha fala, eu vou passar por praticamente 3 momentos. Esse primeiro momento, que é apresentar, de fato, Deise já falou muito bem sobre o Instituto, né? Apresentar, de fato, o Instituto aí com relação ao propósito, né? Esse propósito aí de transformar a vida das pessoas através do esporte, né? O nosso foco é nas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Contudo, nós aceitamos, né, nós temos no nosso grupo de alunos, alunos de escolas particulares, da rede privada, enfim, a gente procura abraçar todos, né, com esse foco nas pessoas que não teriam acesso à atividade como natação, por exemplo. O Deise falou muito bem do tênis, né? A natação é bem semelhante, né? É um esporte caro, materiais são caros, precisa de uma piscina para o acesso, enfim.
A missão do Instituto é essa questão de trabalhar a igualdade, né? Seja ela de gênero, racial ou diversidade de uma forma geral, trazer uma consciência social para as crianças e adolescentes, né? E os nossos valores são esses aí que a gente está vendo: respeito, equidade, amor e educação. Voltando aí ao meu pensamento, os 3 momentos é apresentar o Instituto, esse primeiro momento. Um segundo momento, falar um pouco da natação, como é que a gente enxerga o acesso à natação, né? E um terceiro momento é falar, de fato, do esporte, né? Como meio de transformação. Então, Igor, pode passar. Então, falando aí da natação, propriamente dita, a gente acredita aqui no Instituto que só o fato de aprender a nadar já é uma forma de trabalhar essa questão do empoderamento e do seu poder pessoal, né? Então, quando você aprende uma nova habilidade, principalmente aí no meio aquático, né, que é uma coisa que muitas vezes assusta quem não conhece, quem não está habilitado a estar ali dentro na água, né, a atravessar uma piscina, a tomar um banho de mar com mais tranquilidade, aproveitar rios, enfim, lagos. Então, a gente acredita que apenas ensinar a nadar, apenas não, né? Ensinar a nadar já é uma forma de estar empoderando. Então, aquela criança que tinha medo, que não iria entrar na água, aí ela se sente segura, se sente à vontade, então ela já traz para ela essa questão do poder, né? Assim, eu vou trabalhar para isso, eu posso construir, eu tenho apoio e eu vou conseguir atravessar, vencer esse meio, né? Esse ambiente que me traz insegurança. Então, num primeiro momento, a gente passa pela questão dentro da metodologia, né, do Instituto, que a gente pensa o ensino da natação, a gente passa por esse momento aí da ambientação ao meio aquático, né? Então, esse é o primeiro momento que todas as crianças, adolescentes vão viver nas suas primeiras aulas. Logicamente que esse momento da ambientação aquática, ele depende muito do que a criança já traz, né? O que é que ela tem de conhecimento, quais são as expectativas, o que é que ela já aprendeu, se ela já fez ou não aula de natação. Então, a gente parte de um princípio de o que é que ela traz. Então, o primeiro momento, o primeiro contato das crianças com a nossa metodologia é num teste, né? Então, a criança, ela passa pelo processo de inscrição e vem fazer o teste da natação. Esse teste da natação não é jamais para eliminar, não tem esse caráter eliminatório, é apenas um teste de conhecer a criança, ver o que é que ela traz para a gente. E nesse momento da ambientação ao meio aquático, né, a gente chama de AMA, a criança, pouco importa desenvolver nela os nados, né, propriamente dito, a natação formal. Nesse primeiro momento da ambientação ao meio aquático, a gente quer desenvolver na criança a segurança, né? Tirar dela a insegurança, deixar ela à vontade dentro d'água. Então, no momento como a ambientação ao meio aquático, limitar o aprendizado da criança aos 4 nados formais é muito pouco. A gente esvazia muito o poder de aprender a nadar. Nesse momento, a gente quer desenvolver na criança a consciência do corpo na água, a gente quer ampliar a consciência corporal, a gente quer trabalhar a segurança, a ambientação. Então, nesse primeiro momento, a gente não daria muita atenção ao desenvolvimento técnico, tá? É mais a ambientação. E dentro dessa ambientação, a gente trabalha 9 conteúdos. Podem ser um pouco mais, podem ser um pouco menos. Nós definimos dentro de um colegiado, né, de uma comissão com professores, estagiários, gestão, a gente definiu que trabalharíamos 9 conteúdos dentro desse primeiro momento, que é a ambientação ao meio aquático. Então, esse primeiro momento, a gente trabalha a descoberta do meio aquático, né? Então, o que é que a criança sente quando entra na água? Ah, meu peso diminui, aqui é mais fácil, é difícil correr, a gente fica mais lento. Então, a gente trabalha essa descoberta, né? Sensações, percepções, né? Saber o que acontece ali dentro da água com o nosso corpo. Trabalha alguns conceitos como resistência da água, empuxo, né? Peso hidrostático, que é essa questão de a gente se sentir mais leve dentro d'água,
Quanto mais profundo eu vou, mais leve eu fico. Então, é essa descoberta. Um segundo conteúdo seria trabalhar a respiração. Então, a gente sabe que dentro da água, quando a gente está trabalhando essa ambientação, existe uma mudança no conceito de respirar, né? Então, a gente sabe que dentro ali, no meio aquático, a gente precisa trabalhar a respiração pela boca, a gente precisa fazer força para vencer a pressão da água e soltar o ar dentro da água. Então, todos esses conceitos a gente vai de forma lúdica, trabalhando, e a criança vai se descobrindo, né? Então, um terceiro conteúdo, flutuação. O que é importante para flutuar? Como é que eu consigo flutuar melhor? Eu posso estar tenso na água, eu preciso relaxar, né? Imersão. O que é que eu preciso fazer para imergir? O que é que eu preciso fazer para ir lá no fundo, pegar um brinquedo, pegar uma tampa, cumprir um desafio, cumprir um obstáculo que está sendo colocado para mim? Sustentação é como eu consigo sustentar meu corpo dentro da água. Então, o desenvolvimento da natação, ela depende muito dos apoios que eu vou colocar na água, né? Nadar não é puxar a água, não é empurrar, é eu me apoiar na água para, dali daquele apoio, eu me deslocar, eu levar meu corpo para frente. Então, sustentação tem muito a ver com isso, né? Deslizar o corpo na água, trabalhar giros de diversas formas, giros para frente, giros para trás, giros longitudinais, giros transversais, saltos de diversas formas também, saltar em pé, saltar, como a gente conhece, né, o flecheiro, que se chama, o mergulho, saltar bomba, saltar... Enfim, a gente trabalha diversas maneiras, e a propulsão, que é exatamente a gente conseguir relacionar a questão do apoio com a questão do deslocamento na água. Então, num primeiro momento, a criança passa por essa ambientação ao meio aquático. Ele vai se sentir seguro, e essa segurança, o desenvolvimento dessas habilidades vão me dar um arsenal, vão me dar infinitas possibilidades para que eu desenvolva a minha natação. Tu passa, por favor, Igor. Então, a partir do momento que eu desenvolvo a minha natação, que eu desenvolvo as minhas habilidades, eu vou trabalhar a natação propriamente dita. Quando a gente fala, quando a gente escuta alguém falar que, eu vou fazer aula de natação, a pessoa quer aprender os 4 nados que foram culturalmente desenvolvidos, foram social e culturalmente desenvolvidos durante o tempo, durante a história da humanidade. A natação em si, ela não se resume a 4 nados. A natação é muito mais do que isso, né? Mas, quando a gente pensa, eu vou aprender a natação, eu quero aprender crawl, quero aprender costas, peito e borboleta. Então, a gente chama isso da natação formal, a natação formalizada, a natação cultural e socialmente desenvolvida. E aí, para desenvolver essa natação, existe sim uma preocupação maior em resolver essa equação que eu coloquei aí, ó. As forças que nos empurram e as forças que nos seguram. Então, as forças que nos empurram, a gente chama de propulsão. Como é que está o meu apoio na água? Como é que eu melhoro esse apoio? E as forças que nos seguram, a gente chama de arrasto ou resistência da água. O arrasto, ele depende muito da forma e da posição do meu corpo na água. Então, corpos que são mais longilíneos, corpos que são mais delgados, eles arrastam menos água. Então, e as forças, os apoios, quando eles são mais bem feitos, pensando em alavancas de cotovelo, pensando em posição de quadril, eles são mais preponderantes, mais fortes. E aqui na natação formal, a gente também, em grupo, num coletivo, chegou a esses 9 conteúdos. Então, trabalhamos 9 conteúdos na ambientação, que são conteúdos onde a gente vai desenvolver a natação, me fugiu o nome agora, a natação recreativa não, a natação, vai surgir daqui a pouco, a natação formal, que é a natação dos 4 nados, e dentro do AMA, a gente desenvolve a natação para segurança, a habilidade que a gente tem ali na água. Com habilidades bem desenvolvidas, o ensino de natação formal ele fica mais facilitado. A criança traz habilidades. Quando eu vou ensinar, por exemplo, uma virada olímpica, ele já trabalhou muitos giros na ambientação. Então, ele não vai ter dificuldade de fazer um giro para a virada olímpica. Quando eu vou trabalhar o salto da natação formal, ele já trabalhou infinidade de saltos. Ele tem um arsenal, ele tem armas
para desenvolver e para superar aquela tarefa. Dentro da natação formal, a gente trabalha esses nove conteúdos aí, e, logicamente, direcionado aos 4 nados. Então, trabalhamos pernadas, braçadas, a coordenação entre braços e pernas, a respiração específica de cada nado, coordenação, braçada, pernada e respiração, saídas, viradas e chegadas, e o nado completo da forma que a gente pensa, da forma que a gente imagina aquele nado completo, baseado em estudos de biomecânica, quais são as melhores alavancas, como é que a gente chega a fazer com que esse nado ele fique limpo, ele seja eficiente, ele seja prazeroso para quem está nadando, né? Então, dentro da natação formal, logicamente, né, a gente direciona para a natação competitiva. Por que a gente direciona para a natação competitiva? Porque a gente entende que o esporte como poderia dizer, me fugiu a palavra, um minimalismo, não sei, da vida. Então, dentro do esporte, a gente vai se deparar com situações, vai se deparar com pessoas, vai se deparar com planos, vai se deparar com metas, e a gente vai desenvolver dentro da natação competitiva, após a natação formal, né, após o atleta estar bem desenvolvido, ele passa por testes, a gente tem um programa de clínicas, um programa de tomada de tempo, que aqueles atletas que vão se destacando, eles são consultados, não só as crianças, adolescentes, também como as famílias. E eles são expostos a informações. Olha, a gente está convidando para fazer parte do time de rendimento, vai viver isso, isso, isso e aquilo. A gente precisa de disponibilidade, a gente precisa de compromisso. É interessante para vocês passar por esse processo. Se a criança, o adolescente, quiser viver esse processo, se a família quiser esse apoio para que a criança desenvolva esse processo, a gente está aqui para isso. Tu passa, por favor, Igor. Galera, desculpa se eu estou acelerado, né? É porque eu fico preocupado com... Eu gosto pra caramba de falar, né? Eu fico preocupado com o tempo, tá? Mas se eu estiver muito acelerado, Igão, se tu estiver recebendo mensagem aí sobre acelerar, tá? Pede para ir mais devagar, dá um toque, né? Então, nada é obrigatório, tá? Muita gente pergunta assim, tem que participar do time de rendimento? Não, não tem que nada. A gente direciona, a gente incentiva. Existe uma corrente, né, um pensamento de que a competição é uma coisa do mal, né? É uma coisa que não vai... você vai passar por cima das outras pessoas, aquela coisa toda, endemonizam, né, a competição, mas para a gente a competição é muito importante. E a competição, ela é inerente à vida das pessoas, né? A gente compete para chegar primeiro numa fila do banco, a gente compete para chegar primeiro na parada do ônibus, a gente está competindo sempre, em todo momento. O problema, de fato, não é a competição, o problema é o caráter que a gente dá para ela. Não é vencer a todo custo, né? Não é passar por cima dos outros, é um processo seu. A competição a gente encara como um processo, e aí a gente tem conceitos, né, de processo. É um conjunto de atividades que são organizadas com um objetivo, ou seja, envolvem ações necessárias para alcançar aquele objetivo, né? E essas ações seguem uma ordem, existe um pensamento por trás de cada ação, né? Então, quando a gente coloca a criança, a gente chama para participar do time, né, da natação competitiva, a gente alerta, né? Você vai viver um processo. Não estou dizendo que vai ser tudo fácil. Vai ter horas que vai doer, vai ter horas que você vai se sentir como se fosse assim, o insucesso, né? Vai ter hora que você vai ter a frustração, mas tudo isso está dentro do nosso pensamento. É importante, a frustração não é o fim do mundo, a frustração é o começo para uma nova tentativa. Aí a gente trabalha a resiliência. Então, tudo isso está dentro do nosso pensamento. O convite para fazer parte do time de rendimento, a gente não está pensando, num primeiro momento, em que o atleta venha a participar de grandes eventos ou tal. A gente quer colocar para ele, expor ele a situações onde ele possa desenvolver atributos. E esses atributos são o que empoderam.
são o que tornam as pessoas melhores, são o que tornam as pessoas mais dispostas. O processo é o que torna a pessoa mais consciente do que ela é dentro do mundo, né? Não é esquecer, como o Daisy falou, questões de acesso, questões estruturais, não é esquecer isso, mas é focar no que você pode fazer, é focar no que está dentro do seu controle. Não adianta eu estar falando de estrutura, eu estar falando de acesso, eu estar falando disso, se eu não domino o que eu posso controlar. A gente junto vai brigar pelo seu acesso, a gente junto vai brigar por uma melhor estrutura, mas o que é que você tem feito, né? O que é que você está fazendo para que isso aconteça, tá? Passa, por favor, Igor. E aí, ó, o poder transformador do esporte. A gente fala em desenvolvimento de atributos. Então, durante esse processo, a gente desenvolve atributos como coragem, como força de vontade, resiliência, determinação, amizade, né? O depoimento ali falou, eu estou num grupo que me respeita, eu estou no grupo, eu amo estar aqui, né? Eu amo pertencer a isso aqui, ética, autoestima. Então, eu falo muito sempre, né, em tom de brincadeira, as pessoas que gostam de futebol me perdoem a brincadeira, mas eu digo assim, se a natação fosse fácil, né, se chamaria futebol. Por que eu faço essa relação? Porque na natação não existe gol contra. Na natação não existe eu ir para uma balada ontem e entrar no jogo hoje no final, fazer um gol sem querer e sair como herói. Na natação isso é construído, né? Então o atleta ele precisa, a criança que está envolvida, o adolescente que está envolvido nesse processo, ele precisa entender que ele tem que fazer a parte dele. Existe uma coisa que eu falo para os atletas, ó, e tem uma coisa que eu não posso fazer por você, que é a sua parte. Então faça a sua parte. Tá? A natação, a competição de natação, ela poderia ser com uma única raia. Vai você primeiro, anotou o tempo. Vai você segundo, anotou o tempo. Funcionaria da mesma forma. Seria mais chato, seria mais demorado, mas o que eu quero dizer com isso é que você tem aquele espaço, aquele momento, para desempenhar o que você construiu, tá? Para desempenhar o que você planejou, para desempenhar o que está dentro do seu alcance, sem se preocupar, sem olhar para o lado com o que fulano, com o que ciclano está fazendo, porque eles não vão interferir na sua performance, na sua nadada. Dentro do processo também, a gente trabalha a questão do desenvolvimento do controle emocional, né? Isso aí tá sendo falado já há alguns anos, né? Alguma coisa que o quanto eu preciso estar presente, o quanto que eu preciso ter o controle da situação, né? A gente tem dentro do desenvolvimento dos trabalhos, a gente tem um dia por semana que a gente para falar sobre isso, né? E eu falo assim sempre para os atletas assim, onde você está quando você vai para a resolução de uma tarefa, né? É aquela pergunta filosófica, onde estou, né? Onde estou é o sentido do que é que está aqui dentro, o que é que eu estou levando para essa tarefa, né? Não adianta eu tá indo para a tarefa sem saber onde é que eu estou, né? Como é que está aqui dentro? Eu estou tranquilo, eu estou nervoso, eu estou calmo. O que é que eu preciso fazer para desempenhar bem essa função, né? Então a gente desenvolve com os atletas ferramentas, instrumentos para que eles se encontrem, né? Já tem um filósofo que dizia conhece-te a ti mesmo e vai para a guerra. Então, é a questão de controlar. Eu vou ficar nervoso, que bom que você está nervoso, mas o que é que você vai fazer com esse nervosismo? Você vai deixar ele lhe destruir? Você vai deixar ele lhe anular? Né? Então, a gente aprende a desenvolver esse controle. Estou nervoso, reconheço que eu estou nervoso, mas eu tenho armas, eu tenho instrumentos para me controlar, para desenvolver esse controle, né? Afinal de contas, imaginem vocês que não deve ser fácil, né? Para uma criança, por exemplo, como agora um adolescente, né? Mas a Aline já está com a gente há um tempo, a terceira que falou lá no depoimento. Imagine para uma criança como a Aline
caminhar até um bloco de partida com a arquibancada cheia, lotada, uma criança que nunca tinha pensado em nadar, e vou ter que atravessar aquela piscina, vou ter que ir e voltar naquela piscina com todo mundo me olhando. Então, imagine o que é que não passa, né, com emoção dentro dessa pessoa. Então, a gente traz instrumentos, a gente traz materiais para que a criança desenvolva esse controle emocional. Né? Afinal de contas, quanto mais alto a gente está no nível de performance, né? Imagina a Etienne aí, que participou de Olimpíadas, campeonatos mundiais. Imagine você, num campeonato mundial, numa Olimpíada, tem algum nadador ruim? Tem algum nadador fraco? Né? Então, todos ali são tops, ali é a elite da raça humana. Então, aquela pessoa que tiver um maior controle emocional, que tiver mais presente naquele momento, vai ter vantagens, né? Um terceiro ponto aí que a gente atua, né, trabalhando com o esporte, é a questão de assumir a responsabilidade de sua história. E aí eu trabalho com as crianças aquela questão de evitar terceirizar os seus problemas. Ah, meu filho, o que foi que aconteceu? Ah, minha mãe não botou minha sunga na bolsa. Pô, sua mãe, não, quem vai nadar é sua mãe. Não, então você está transferindo essa responsabilidade. Você está terceirizando o seu problema. Ah, o que é que foi que aconteceu na prova, por exemplo? Ah, meu óculos alagou. Ah, o árbitro, ele demorou a dar a saída. Calma, a gente não está falando de óculos de árbitro, eu quero que você fale sobre você. Então, evitar terceirizar, assumir a sua responsabilidade, né? Assumir o seu compromisso, assumir a sua condição de pessoa construindo o seu processo, a sua história, né? E um outro ponto que a gente fala também bastante com os atletas é evitar se vitimar, né? Entrar na conversa como uma vítima. Ah, mas porque fulano não gosta de mim? Ah, mas porque... enfim, a gente procura alternativas para não assumir essa responsabilidade. Eu sou uma vítima, ou então não foi culpa minha, a culpa foi do outro, né? Por exemplo, atletas que chegam atrasados no treino, né? Poxa, eles sabem o horário do treino. Ah, aconteceu uma vez ou outra, o ônibus quebrou, engarrafamento, ok, mas sempre, né? Pô, você chega atrasado sempre. Ah, é por causa do ônibus. Cara, tu já está há 1 ano treinando, tu sabe que esse ônibus demora, sai mais cedo de casa. Isso é uma forma de terceirizar. Eu deixo de assumir a minha responsabilidade e terceirizo isso. Ou então me vitimizo. Ah, porque você chegou atrasado? Ah, porque minha mãe não me acordou e eu estava cansado e tal. Então, para com isso. Vamos parar de usar essas frases. Assuma a sua responsabilidade. Chegou atrasado, realmente eu preciso sair mais cedo, eu vou mudar e tal. Então, a gente passa por esse processo de educação para que as crianças assumam a responsabilidade da sua história, né? E um último ponto aí, que o treino não é só físico. O treino não é só estar ali dentro d'água. O treino é uma jornada de autodescoberta, uma jornada de superações, que, com certeza, vão extrapolar o esporte, né? Não vai ficar só naquele mundinho, né? Então, uma criança que ela tem a disciplina, e vai ser, eu vou falar daqui a pouco, né, em alguns conceitos, a criança que tem a disciplina de dar conta de suas tarefas escolares, de dar conta dos seus treinamentos, de dar conta do horário de descansar. Então, com certeza, essa criança ela vai extrapolar, ela vai saber o que é chegar na hora num trabalho, chegar na hora num compromisso. Ela vai saber, ela vai ter a noção do que é aproveitar um tempo livre, né? Então, eu compartilho também com meus atletas, olha, falando para eles, né? Olha, vocês têm um coleguinha do lado da sala de vocês, aquele que senta do seu lado na sala, né? Que a professora ela passa um trabalho para a próxima segunda-feira e você, quando a professora está falando, na próxima segunda-feira eu quero que vocês tragam um trabalho tal, naquele momento você já está pensando, caramba, tem o horário do meu treino, vou ter que fazer esse trabalho ali depois do almoço, vou ter que me dedicar uma horinha quando chegar do treino e tal, e você já está montando o seu esquema. Aquela pessoa ali que está do seu lado, né, que não faz nada, ela não planeja dessa forma. Ela vai dizer, quando chegar em casa eu faço. E aí chega em casa, aí tem uma série que eu quero assistir e tal. Depois da série eu faço. Aí quando vê, chegou a segunda-feira e ela vai dizer o quê? Eu não tive tempo de fazer isso.
Então, isso aí é falta de disciplina, falta de organização. Passa aí, Gão, por favor. E aí, ó, os pilares da realização, né? Isso também é compartilhado e trabalhado dentro da natação competitiva, né? Então, por que eu falo realização? Eu, quando estava montando aí a apresentação, eu pensei em colocar pilares do sucesso. Mas aí me veio na hora, né, um pensamento seguinte, né? Sucesso é consequência, né? Medalha é consequência. E, às vezes, a consequência não depende só de mim, né? Então, se eu tiver mais bem preparado, se eu tiver o mais bem controle emocional, mas tiver um cara do meu lado que seja melhor nadador que eu não vou conseguir a medalha, né? Mas eu vou estar realizado, porque eu vou ter feito a minha tarefa. Então, a realização é o olho do outro. Desculpa. O sucesso é o olhar do outro, né? Não foge do meu controle, não está aquilo ali. Muitas vezes a gente pode olhar para uma pessoa e pensar, rapaz, aquela é uma pessoa de sucesso. Mas no íntimo, aquela pessoa está cheia de frustrações, porque queria fazer mais, porque queria dar mais, porque não consegue controlar o tempo e tal, aquela coisa toda, né? Então, a realização é uma coisa nossa. A realização, quando eu boto sucesso é futuro. Sucesso não é presente, sucesso é futuro. Medalha é futuro e realização é presente. E aí, o primeiro pilar da realização, eu digo que é a presença, né? E aí, um conceitozinho que para mim faz muito sentido. O resultado que você busca é inseparável da atenção que você dá àquilo que você faz, né? Então, se eu estou treinando pensando na medalha, provavelmente eu não vou estar focado no presente, que é o que eu estou fazendo naquele momento. Qual é a atenção que eu estou dando ao que eu estou fazendo para encontrar a consequência que é a medalha? Qual é a atenção que eu estou dando ao que eu estou fazendo naquele momento para receber os aplausos de sucesso? Então, se eu estiver pensando no aplauso, provavelmente eu estou perdendo alguma coisa do momento presente. Então, o foco no futuro, o foco no que eu venho a realizar, o foco no que eu quero conquistar, às vezes me tira do momento presente. E quando eu estou focando no momento futuro, o que é que eu trago? Ansiedade. Porque é uma coisa que eu não posso controlar. Então, eu costumo dizer que a ansiedade é a dor do futuro. Eu estou lá no futuro, não sei o que vai acontecer ali na frente e tal, e eu não estou focado aqui no momento. A realização é o que eu dou, é a atenção que eu dou ao presente. Esteja aqui agora. Lembra de quando eu comecei? Onde estou? Né? Eu estou indo para uma competição. Onde é que eu estou? Eu estou pensando no final da prova já. Ah, meu Deus, se eu ganhar, se eu perder. Ah, meu Deus, e se fulano ganhar, e se fulano perder? Você está ansioso. Você está com foco na consequência. O foco deve ser na tarefa. Então, o resultado daquilo que você busca é inseparável da atenção que você dá àquilo que você faz. Você precisa estar presente. Então, primeira pergunta que eu faço quando os atletas saem da prova, eu não falo nada. Eu digo assim, como é que foi a prova? Me fale o que aconteceu na prova. Se o atleta vier com sei lá, com não sei, eu não tenho muito o que fazer. Por quê? Sei lá. Porque eu não sei. Você acabou de nadar, como é que você não sabe o que aconteceu? Como é que você não está atento à sua tarefa? Então, você não estava presente. Você precisa... Aí o atleta me diz, pô, Antônio, a minha virada podia ser melhor. Eu podia ter alongado mais minha braçada. A minha chegada não contei direito. Pô, o cara estava presente. Ele viveu a prova. Ele sabe o que fez. E aí fica muito mais fácil de a gente trabalhar uma correção, de a gente trabalhar no treino. Ó, lembra da competição que a virada estava longe? Aproxima mais a virada da parede. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente está entregue a uma tarefa, quando a gente está presente, na psicologia positiva, a gente chama isso de flow. É um estado de flow. Então, dentro da realização da tarefa, existem dois personagens. O mestre e o artista. O mestre é aquele cara que sabe de tudo. Ele sabe o que é que vai fazer, ele sabe o que é que vai realizar.
Ele sabe quantas braçadas vai ter que dar, ele sabe quantas golfinhadas vai ter que dar, ele sabe qual é o tempo da parcial, mas o mestre, ele não nada. Quem nada é o artista, porque o artista, ele está presente, ele está no estado de flow, ele está curtindo aquele momento. Sabe uma tarefa que você se dedica com tanto empenho, com tanto engajamento, que você faz, meu irmão, tu estás aí há 3 horas, aí você fala assim, pô, nem percebi. Você está no estado de flow, você está no presente naquele momento. Um segundo pilar é o trabalho. Trabalho é a transformação da energia, é a ação, né? Uma definição da física mesmo. Então, o que é o trabalho? O trabalho é eu preciso agir. Eu sou o melhor nadador do mundo, vou ficar aqui deitado, na hora da competição eu vou detonar. Não vai, porque você precisa agir, você precisa se preparar, você precisa colocar a energia que você tem naquela realização, com presença, né? Então, o trabalho é muito comum, né? A gente dizer assim, ó, natação se faz com disciplina e trabalho duro, né? Natação não tem gol contra. Ou você faz ou você faz. Se você deixa de fazer, não venha se vitimar. Mas foi eu dormi mal. Mas foi a minha perna. Foi o meu óculos. Cara, você não trabalhou. Você não construiu. É importante a realização, o trabalho. Colocar energia naquilo que você está fazendo e transformar essa energia, né? E aí, falando aqui nessa história de transformar, o livro do Bernardinho, né? Transformando suor em ouro. É trabalho, né? E aí vem o terceiro pilar, a disciplina. Já falei de disciplina, né? Muita gente fala que disciplina é uma camisa de força. Você tem que ser disciplinado, você tem que ser aquele quietinho, né? Não tem nada a ver. No nosso conceito, a disciplina é a organização do tempo. É aquilo que eu falei dos 2 alunos que estão sentados lado a lado. Enquanto o atleta, o professor está dando a tarefa, o atleta já está pensando, caramba, eu vou ter que fazer isso de tal hora, porque tal hora tem meu treino. Eita, depois do treino tem um físico. Quando eu chegar do físico, eu vou ter que passar 1 hora, 2 horas estudando isso. Então, isso aí é disciplina. Disciplina é a organização. Ainda colocaria mais alguma coisa aí no final. Ó. Disciplina é a organização do tempo livre. Porque o tempo que não é livre não é meu. Né? Por exemplo, eu costumo dizer para os meus filhos, meu filho, papai, vamos de tarde para o parque. Eu digo, meu filho, a minha tarde está vendida. Eu não tenho domínio sobre esse tempo. Esse tempo é do trabalho. Né? Então, a disciplina é a organização do tempo livre. Depois do trabalho, quando eu acordar, enquanto eu estiver dormindo, eu não tenho domínio sobre esse tempo. Eu estou filosoficamente morto enquanto eu estou dormindo. Mas quando eu acordar, que eu estou com tempo livre, o que é que eu vou fazer com esse tempo? Isso é disciplina. É a organização do tempo livre. Nós temos todo o tempo do mundo em um dia. Então, nós temos todo o tempo do mundo em 24 horas para dar conta de todas as tarefas. Cuidar de filho, quem tem filho, cuidar do pai, quem tem pai ou mãe, cuidar do responsável, cuidar da casa, treinar, estudar, dormir, se alimentar, descansar. Então, todas essas tarefas, eu tenho todo o tempo do mundo para realizá-las, mas eu só tenho 24 horas. Então, eu tenho todo o tempo do mundo em 24 horas. Eu preciso de disciplina e organização desse tempo, para que eu faça o trabalho com presença. E aí eu vou estar realizado. Eu vou estar realizado. O foco é em mim. Né? Então, quando eu proponho fazer uma tarefa, eu não preciso, né, pensar nos outros. Eu preciso pensar primeiro em mim. Tá? E o quarto pilar é o sacrifício. E aí, mais uma vez, eu trago assim, a gente pensa o sacrifício como uma coisa penosa, né? A gente tem uma noção de que o sacrifício é ficar, sei lá, sem comer, é tomar chibatadas, não tem nada a ver. O sacrifício, ela vem dessa conjunção aí, né? É o sagrado ofício. O que é que eu tenho que fazer para realizar a minha tarefa? O que é que precisa ser feito? Então, sacrifício é fazer o que tem que ser feito. Todos nós sabemos o que é que um atleta precisa fazer para alcançar a realização dele. A partir da realização dele, vem o sucesso, vem a medalha. Mas o que é que precisa ser feito? Né?
Se eu digo para o atleta assim, que ele precisa estar no treino de 6 horas da manhã, é o que tem que ser feito. Esse é o seu sacrifício, né? Se eu disser para o atleta que ele precisa parar de comer, por exemplo, porcarias, né? Fast foods. Ah, mas eu gosto de comer fast food. Todo dia eu como isso. Eu digo, meu filho, se você comer fast food todo dia, você não vai render na hora certa. É o seu sacrifício. É você fazer o que precisa ser feito dentro da sua disciplina, da sua organização, colocando energia no seu trabalho e estando presente na sua tarefa, sem ficar com a cabeça a mil, né? A gente é craque em pensar no futuro. E quando a gente fica pensando muito no futuro, sabe o que é que acontece? A vida se torna um obstáculo. Em que sentido? Eu quero, sei lá, eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão estadual de natação. Beleza. Essa é o seu desejo, né? Tá. Mas, poxa, para ser campeão, eu tenho que fazer esse treino. Eu tenho que me alimentar bem. E a gente fica colocando obstáculos, né? Parece que o treinar é um obstáculo para você chegar lá na frente. Parece que comer bem é um obstáculo para você chegar lá na frente. E quando a gente coloca a vida como um obstáculo, quando a gente coloca as tarefas como um obstáculo, sabe o que é que a gente acontece? A gente não vive o presente. A gente vai para o futuro. Estando no futuro, o que é que traz para mim? Ansiedade. Meu Deus, eu quero ser campeão, mas eu preciso passar por esse obstáculo. Não, calma. É o seu sacrifício, é o seu trabalho. Faça com gosto, se dedique, pense, dê atenção ao que você está fazendo, que a realização vem. Tá? Então, a gente vai englobando tudo isso. Primeiro, a criancinha chega sem saber nadar. Ela vai aprender a se ambientar na água. Depois ela vai aprender as técnicas de cada nado. Aprendeu as técnicas de cada nado, a gente vai trabalhar com ela, vai chamar, fazer um convite. Quero fazer um convite para mudar a sua vida, né? A pílula azul e a pílula vermelha. Quero que você mude sua vida. Você aceita vir comigo para essa viagem? A gente vai passar por monstros que cospem fogo, vai atravessar mares revoltosos, vai passar por desfiladeiros, penhascos incríveis, mas lá no final vai valer a pena. A gente vai querer voltar para buscar outras pessoas e vai dizer para ela que a gente vai passar por bastante atribulações. Não vai ser fácil, mas no final vai valer a pena. Então, esse é o trabalho que a gente faz dentro do Instituto Etienne Medeiros. E é importante que eu diga aqui, né, que ninguém fez sozinho. E como a Daisy falou, né, uma rede de colaboradores incríveis, né, que trabalham nesse objetivo, né? Então, tem a psicóloga Isa, que a gente está junto aí no rendimento, que faz um trabalho excepcional, também com as crianças do educacional. A gente tem a Tamir, a gente tem a Daisy, que abre a cabeça das crianças, que faz com que eles enxerguem o que a estrutura não quer que a gente enxergue, né? A gente tem o Murilo, a gente tem os professores de natação, né? O Murilo trabalha com o yoga, né? Então, essa pausa, esse controle dos pensamentos, essa questão do estar presente, né? Os professores da natação, os estagiários, então, todos nós, os colaboradores que trabalham no administrativo, todos nós estamos imbuídos dessa tarefa de transformar através do esporte. E falando sinceramente para vocês, assim, eu desconheço, né, uma ferramenta melhor de empoderamento do que o esporte, né? O problema não é a competitividade, o problema é como a gente vai encarar ela, né? A vida não é como a gente gostaria que fosse, a vida é como ela é. E a vida sendo como ela é, eu vou ter atributos para transformar a minha vida. Eu acho que tem mais um slide, né, Igor, que é o nosso plano macro. Então, a gente tem o nosso plano macro aí, da preparação esportiva em longo prazo. Então, o Instituto, ele atende crianças a partir de 7 anos até os 17. Então, nesses primeiros anos da vida esportiva da criança, quando a criança chega no Instituto, a gente está nesse momento aí de preparação preliminar, aquela questão de a criança se conhecer, de entender suas emoções, de superar os seus desafios, de aprender a se ambientar na água. E a gente vai passando por todas essas etapas até que a criança, né,
chegue lá na vida adulta e tenha vivido um bom processo, tenha se transformado, saiba quem ela é, onde ela está no mundo e qual é o poder que ela tem frente aos desafios que ela vai enfrentar. Então, esse é o nosso plano macro, né? A gente inicia as nossas atividades não pensando tanto em formar campeões no esporte, mas a gente tem sim aquele olhar de chegar lá na frente e levar a criança, o adolescente, o atleta ao máximo que ele puder ir. E nós vamos sempre juntos, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu agradeço aí demais essa oportunidade de compartilhar com vocês esses pensamentos nossos aqui. Eu sei que o Congresso é uma coisa rápida, né? São informações que são jogadas, assim, lançadas, e eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades para conversar com mais calma, com mais tranquilidade, se aprofundar nessas ideias.